Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da série Conhecendo o CMT. Hoje nós temos a satisfação de conversar com o Danilo Brum, que é sócio do CMT, da área de litígios do CMT São Paulo. Danilo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. É um prazer aqui ter esse bate-papo. Bom, como você sabe, é uma conversa, né? A oportunidade de conversar um pouco mais com os sócios do escritório, até possibilitando que os próprios colegas, né, do escritório conheçam, às vezes, algumas histórias que no dia a dia do trabalho acabam não aparecendo. Então, queria começar pedindo a você que nos fale um pouco do Danilo na infância. Como é que era o Danilo criança? Era um menino mais brincalhão, mais quieto, mais bagunceiro? Nos conte aí, fala um pouquinho de como é Ótimo. que foi a infância. Então, eu sou o filho mais velho, neto mais velho, de pais jovens, assim, e de avós jovens. Então, foi a primeira experiência de uma criança na família. Depois eu tenho mais dois irmãos, todos em escadinha de idade, mas por um bom tempo eu fui a experiência de um filho novo, de um neto novo. Alguém que foi bastante cobrado, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa calma no sentido de não dar muitos problemas, ou melhor, o mentor intelectual dos irmãos, né? Volta e meia, os problemas que os meus irmãos geravam, era o mentor intelectual ali por trás, auxiliando. Mas foi uma infância bem calma, assim, a título de problema. Eu era uma pessoa calma, bastante estudiosa, acho que por ser bastante cobrado, acho que por ser o primeiro, por ter avó professora, então aprendi a ler muito cedo. Era bastante cobrado a nível de escola, assim, de ter bons resultados em escola. Talvez por ser o primeiro, assim, e ser a referência para os que viriam depois na família. Então, você era bem Caxias, era de estudar, Disciplinado, sentava na disciplinado. frente, ou já era mais a turma do fundão? Na escola eu tinha duas personalidades ali, digamos, né? Sentava no meio. Eu era um aluno bastante dedicado assim, em nível de avaliação, sempre tive notas boas, nunca tive problema assim, em escola de repetir, de ter uma avaliação ruim, nem depois, a nível de faculdade. Mas, ao mesmo tempo, eu não era o típico aluno lá da frente, eu não sentava na frente, eu gostava do movimento do fundo. Então, eu ficava ali pelo meio termo para não ser o do fundão e não ir para um caminho que poderia me tirar ali dos méritos de nota boa, mas, ao mesmo tempo, não me enquadrava no aluno que sentava lá na frente, né, nos mais CDFs, assim, digamos, né. E já nessa época, assim, obviamente não exatamente na infância, mas à medida que você foi crescendo, a possibilidade do direito já começa a aparecer ou você já pensava em outras profissões? Como é que foi isso? Ótimo. Assim, eu não sou de família do direito. Ninguém na minha família é do direito. Mas assim, de jovem, de criança mesmo, eu já falava que queria ser juiz. Não sei por quê, acho que por influência de algum filme, algo que eu via, assim, sempre me atraiu essa vocação. Eu achava que seria um bom juiz. Uh, Por minha- quê? não sei, eu não sei dizer, sinceramente. Acho que talvez depois, acho que eu fui entender um pouco mais relacionado à minha família. É uma família que é mais da segurança, assim. Então, desde criança, eu via meus pais falando em concurso. Minha mãe era uma concurseira, e dizia, não, tem que fazer um concurso, tem que fazer concurso. E o direito era um caminho que abria, um curso que abria muitos caminhos para frente de concurso. E acho que eu enxergava o juiz como o concurso das carreiras que mais, enfim, tinha vantagens financeiras, tinha algum poder. Acho que isso me atraía dentro das carreiras jurídicas. Então, eu entrei, depois eu fiz ensino médio numa escola técnica lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e é uma escola vocacionada à indústria. Eu fiz curso técnico e eletrotécnica, um curso de ensino médio de 4 anos, aquele típico de escola técnica. Eu concluí os 4 anos, um ensino Legal. médio mais longo que o tradicional, mas já sabendo que eu não queria seguir nessa área de forma alguma. Assim, eu já entrei na escola sabendo que eu concluiria o curso por uma questão de segurança ali, né, se eu não conseguisse concluir a faculdade, algo assim, teria uma segurança, mas eu já sabia que não queria seguir na área técnica. Então, eu não tinha colegas que queriam fazer direito. Hoje, da minha turma de ensino médio, assim, os 20, 25 colegas que eu tive, nenhum fez direito. Tem contato com eles ainda? Tenho um grupo, assim, os meus 4 melhores amigos são de ensino médio, assim, Que nenhum legal, fez direito.
Legal. 2 são do TI e um é engenheiro elétrico mesmo, seguiu a carreira, assim. E nenhum optou pelo direito. Então, eu acho que a referência veio mais por uma busca assim, de concursos, mais oportunidades em carreiras públicas, até eu ingressar na minha segunda aula e conhecer, de fato, um advogado mais de perto. E acabou mudando assim, o rumo do que eu pensava sobre o direito. E como é que foi? Aí você fez vestibular, né? E aí você começa o curso de Direito. Nos fala do início do curso. Isso, ótimo. Eu já sou geração Enem, talvez lá Ah, eu Enem, entrei em claro. 2010 na faculdade, então eu fui primeira geração Enem lá, provavelmente do Enem mais unificado, como a gente tem hoje. Não tive aquela fase do vestibular em si, né? Então eu ingressei na faculdade no 2010, lá no campus São Leopoldo da Unicinos, e nas primeiras aulas, assim, já tive aula com professores advogados. Uma delas, inclusive, até hoje, assim, é um espelho de alguém que eu olho, nossa, como ela é uma boa profissional, que é uma professora de Direito Civil, e já nas primeiras aulas me direcionou mais vocacionado, assim, para as disciplinas de Direito Privado do que as de Direito Público, né? Até metade do curso eu ainda tinha essa mentalidade que queria fazer um concurso público, eu entrei com aquela ideia, juiz. Nas primeiras semanas, não, acho que não é bem o que eu quero. Comecei a mudar, não, talvez promotor, tá? Aí fiz um estágio com o juiz e vi que não fiquei um mês no estágio. Já que eu me considero uma pessoa bastante resistente, mas eu não aguentei mais que um mês dentro de um gabinete de um juiz. Por quê? A atividade do dia a dia mesmo, acho que é uma atividade muito estressante assim para o juiz e não é o meu perfil de uma pessoa de ter que sentar e decidir. E muitas vezes a rotina do ambiente também do Poder Judiciário, assim, que não é uma, assim, estão com problemas em mão, mas a mentalidade das pessoas às vezes parecia não ser nesse sentido, eu quero resolver o problema, e mais tratava como mais um ali, aquilo para quem está chegando, assim, talvez um jovem estudante meio ideológico, assim, fica, nossa, mas vai dormir com essa pessoa e não vai decidir, vai deixar para amanhã, né? Isso me provocava assim um pouco e não aguentei lá. Fui para o Ministério Público, fiquei 2 meses e aí eu saí. Até gostava assim da atividade do Ministério Público, porque eu peguei na promotoria promotoria especializada que eles chamavam, que era algo mais relacionado à advocacia mesmo. Então, mais temas de direito difuso, que era quando o Ministério Público atua mais como advogado mesmo. Gostei, mas eu saí para a oportunidade que foi minha virada de chave, assim, né? Uma vez uma livraria, fui sair de São Leopoldo e ir a Porto Alegre, na época, para ir numa livraria maior, escolher alguns livros do curso, e eu vi um livro de direito concorrencial à época. E eu não fazia ideia do que era, não tinha ouvido falar ainda em faculdade, mas o nome do título chamou a atenção. Cara, concorrencial, como assim? Isso aqui não é economia, o que tem a ver com direito? Comprei o livro, li, não entendi muito à época, eu achava que tinha entendido, mas me interessei por aquilo e descobri o CAD. Entrei no site, descobri o que era o CAD e me inscrevi no tal programa de intercâmbio que tinha no verão, que eram 20, ainda existe, né? São 20 alunos que vão, janeiro e fevereiro, passam lá dentro do CAD. E fui selecionado, assim, tinha um processinho seletivo, fui selecionado, meio sem saber o que eu estava fazendo. Dentro da faculdade, os coordenadores do curso pediram que eu tivesse autorização de alguém da área, que eles também não sabiam exatamente o que era. Cara, acho um professor da área que me diga que isso aqui faz sentido, não vou assinar te autorizando aí sem saber o que é. Alguns talvez nem soubessem o que era o CAD. Aí me disseram, procura o Luciano Tim, que eu acho que ele entende sobre isso aqui. Cara, quando eu procurei o Luciano, ele já... legal que tem alguém, eu conhecia o programa, não sabia que tinha gente do Rio Grande do Sul, tal, legal que tu vai. Na volta conversamos. Então eu fui, e lá eu conheci a advocacia de alto nível, assim, de um outro nível de advocacia que eu estava acostumado em São Leopoldo, né? Porque apesar de ser uma cidade grande, a advocacia é mais tradicional e não era algo que seduzia aos olhos à época, assim, eu olhava e mas não é exatamente isso que eu quero fazer. Então eu estava muito sem muito saber o que fazer. Então eu fui lá, tive contato com, passei em época de grandes fusões, era nova a lei do CAD na época. Eu me empolguei muito. Aí quando eu voltei, conheci o Luciano e fui acompanhando mais de perto. Trabalhei como advogado, primeiro dentro da Unicinos ainda, funções acadêmicas assim com ele. Fui conhecendo o dia a dia dele como pesquisador, assim, como professor. E com o passar do tempo, conhecendo um pouco mais da rotina dele de advogado, acompanhando nas redes, até que um dia ele me convidou para entrar no escritório.
E curiosidades, né, Rafael? Ele teve que me convidar 3 vezes. Na terceira vez eu aceitei, porque eu não fazia ideia do que era advogado, Ele tinha convidado 2 vezes antes. 2 vezes antes. E aí, por que não tinha aceito? Eu não fazia ideia, assim, do que era advogar. Tava início de carreira, assim, eu ainda estava lá estudando. Tá, talvez eu queira advogar, acho que é legal, mas não sei se é exatamente o que eu quero, se eu vou conseguir fazer, se eu vou aguentar essa rotina. E o Luciano, na terceira vez, ele, cara, é a última vez, porque agora tu está muito próximo de se formar, eu não sei se depois vai ter outra oportunidade. Tá, Que e aí interessante. tinha colegas meus que estavam lá no escritório, como alguns outros colegas que já passaram pela casa, assim, e alguns que até estão lá hoje. Conversamos, não, acho que é uma boa, vamos lá, e enfim, estou aí até hoje. Né? Que legal, que legal. A culpa do Luciano, Culpa então, do né? Luciano, Culpa culpa do do Luciano. Luciano. É. Danilo, e na faculdade teve digamos assim, essa mudança de chave, né, fruto do intercâmbio do CAD, né, que acho que Uhum, aqui também vale a pena registrar até a importância de, isso aí, de, de, de de direcionamento. Né? não, e também desses programas, né, vejam que você mesmo está mencionando aqui a importância que teve, né, desse intercâmbio no CAD para você. E na faculdade, como é que era? Você mantinha algum outro hobby? Você se dedicava só aos estudos? Você aí já eh, expandiu o seu grupo de amigos? Como é que foi Uhum. na época da faculdade? Foi um período muito bom, assim, eu dentro da faculdade, enquanto eu estudava, eu também procurei sempre estagiar, nunca fiquei sem estagiar, na verdade. E hoje, olhando para trás, assim, foi bom porque eu consegui aproveitar mais de uma oportunidade de estágio, e até mesmo em área acadêmica, assim, né? Passei um período de iniciação científica para ver se eu ia gostar, se não ia. Consegui ter um leque, explorar um leque muito grande de oportunidades dentro da faculdade e testar o que fazia sentido e o que não fazia sentido para mim, até para chegar ao ponto de quando eu decidi entrar no escritório, ser algo um pouco mais maduro e eu olhar para trás e saber, não, mas eu já testei o resto e não era de fato o que eu queria, acho que faz muito mais sentido isso aqui mesmo. E direcionar na escolha do futuro, assim, para não precisar ficar naquelas incertezas de será que estou fazendo a escolha certa, não estou, não. Um pouco mais seguro de que já passei por outras coisas e não é o que eu quero, assim, né? Não fazia sentido para mim. A faculdade foi um período, para mim, muito bom, assim, acho que talvez tenha sido o momento em que eu me senti mais dentro de um ambiente que eu me encaixava, assim, um pouco mais. Porque eu estudei escola pública, assim, uma escola pública próxima à minha casa, no ensino fundamental. Era um lugar, uma escola muito boa à época, assim, muito boa mesmo. Tenho grandes ex-colegas, assim, que hoje estão muito bem profissionalmente, saíram dessa escola. Mas era um ambiente que nós ali, um grupinho, era a exceção lá, de quem queria estudar, de quem se dedicava àquilo, de quem era um pouco mais acompanhado de perto pelos professores, assim. Pois o ensino médio eram colegas muito bons, grandes amigos, mas também não era um ambiente que, assim, de visões de futuro que eu pensava para minha carreira, né? Era uma escola bem voltada para o industrial e não era algo que eu queria seguir. Então, não me sentia 100% encaixado naquele ambiente. Quando eu entrei na faculdade, já conheci pessoas assim, que se tornaram grandes amigos até hoje, referências profissionais, assim, a universidade proporcionou contato com profissionais da área, assim, que mostraram não só a parte acadêmica, mas também o dia a dia da profissão de advogados, de juízes, que expandiram mais horizontes. E aproveitei bastante também dentro da faculdade. Continuei naquela turma do meio, era bastante estudioso. Acho que isso sempre se manteve assim durante minha trajetória de educação, notas boas, me destacava como estudante, mas também me destacava participando de organizações dentro de organizações de festa, comissão de formatura, estava sempre envolvido e fiz bons relacionamentos lá dentro também. Acho que eu consegui aproveitar um pouquinho de cada boa parte que a faculdade oferece, né? A parte das amizades, a parte das festas, mas também a parte acadêmica e a dedicação assim, aos estudos, as oportunidades extras da faculdade, que você até falou aqui da importância daquele intercâmbio no CAD, mas também outra que as competições, né? Agora quem está Competições se de formando arbitragem, hoje né? acabam passando por isso, mas a minha geração talvez tenha sido a primeira que lá, pelo menos em termos de Rio Grande do Sul, começou a se organizar nisso, um primeiro grupinho dentro de Unicinos,
E isso também foi muito importante assim para direcionamento e mostrar um pouco mais de um outro olhar da advocacia diferente daquele que a gente estava acostumado em São Leopoldo, né? E como é que foi aí, depois da formatura, né, vir advogado, né, iniciando no escritório que você hoje é sócio, e quando você olha lá para no início da vida profissional mesmo, como é que foi? O que você mais lembra daquela época e o que mais ficou de ensinamento daquela época que você traz até hoje? Acho que o maior ensinamento assim é não ter medo do novo e do diferente, assim, porque desde que eu assumi uma posição de advogado dentro do escritório, a advocacia ela é muito dinâmica e o espírito do escritório é assim, né? Tem que estar sempre pronto para algo diferente, algo que tem que estar pronto para o desafio, tem que abraçar a oportunidade que aparece, o desafio que aparece. Desde o início que eu entrei no escritório e na posição de advogado, apareceram oportunidades para ir desenvolvendo, dando até passos além, dando experiências além do que normalmente se atinge com algum nível de jovem advogado, assim, né? As oportunidades apareceram em maior proporção e olhando para trás eu vejo que três coisas talvez se destacam muito bem, assim. Uma primeira que é a resiliência, que a minha geração acho que sofre um pouco mais, assim, de às vezes ter o excesso de ansiedade e olhar para trás eu vejo que isso foi um diferencial, assim, e acho que nesse ponto eu acertei. O outro é de estar aberto às oportunidades e não ter não deixar que o medo ele existe, né? E só ele não pode tirar das oportunidades. Acho que tem que abraçar a oportunidade ciente do medo e trabalhar com ele, né? E um terceiro de fato entrar de cabeça naquilo que está fazendo e se dedicar ao máximo àquela atividade para de fato resolver o problema do cliente que está ali na frente, que é isso e não trabalhar na advocacia assim como um amor ao dogma lá e seguir o que o livro diz, mas sim enxergar a advocacia como resolver o problema. E às vezes o problema é não seguir o livro, fazer algo diferente do que o livro diz que tem que fazer ou do que normalmente se faz naquele caso, né? Buscar uma criatividade dentro dos limites, óbvio, mas dar a solução ao problema. E assim, como é que você definiria o que é advogar para você? Claro que você hoje, né, na área de resolução de disputas, arbitragem, né, contencioso, o que é esse advogar? Acho que o advogar é isso, assim, é resolver problemas, né? Todos os dias, todo momento, a gente tem que lidar com problemas jurídicos e entregar soluções que resolvam o problema efetivamente. Então, como eu falei antes, acho que seguir 100% aquilo que o manual diz, que o livro diz, nem sempre vai resolver o problema que é colocado na mesa de um advogado. Então, acho que daqui para frente, assim, eu vendo a advocacia como ela é hoje e como certamente vai ser no futuro, é cada vez mais enxergar que você tem um problema na frente e tem que resolver aquele problema com as ferramentas que o direito te dá. E não necessariamente seguindo o passado, porque o livro é o que fizeram até então. Mas nem sempre aquela solução que foi dada no passado resolve os problemas que cada vez mais são novos assim, e inesperados, né? Então, hoje eu enxergo especificamente da área que eu trabalho, né? A área que eu trabalho já é resolvendo problemas de fato, mas a advocacia é isso, assim, em todas as áreas, é resolver problemas das vidas, das empresas, das pessoas, enfim. A gente já está se encaminhando um pouco para o final e o que você diria, o que você diz para um aluno que está entrando na faculdade agora do direito e também eventualmente para alguém que já está mais para o final do curso, está para se formar, pensando um pouco aí na sua trajetória, o que você diria para eles? Ótimo. O bom é eu não saí tanto tempo da faculdade, mas eu já percebo, olhando hoje até pessoas dentro do escritório e também a oportunidade que eu tenho dentro da própria academia, que há duas gerações depois da minha, nesse curto período de tempo, desde que eu saí da graduação, assim, até do mestrado. E essa mudança de geração, Rafael, ela trouxe hoje preocupações para alguns jovens, assim, que camuflam eles, ou pelo menos tornam a visão
de futuro um pouco imediatista, muito mais do que a minha geração já era. Então, acho que o maior conselho assim, que eu tenho para dar é esperar o tempo certo, as coisas não querer dar dois passos. Acho que tem que ter um nível de ambição, sem dúvida, mas a ambição ela não pode te cegar totalmente a ponto de dar um passo maior do que a perna e às vezes tomar decisões de forma aí não tão racionais ou excessivamente limitadas e te vetar algumas oportunidades ali na frente por impulsividade, né? Então, é controlar a ansiedade, a impulsividade é o maior conselho, se trabalhar questões soft skills, né? O que vai além do conhecimento técnico, porque, de fato, o conhecimento técnico hoje se sai da faculdade muito bom, pega a universidade numa ponta do país, ela oferece o que aquela do centro oferece com um nível de qualidade muito parecido, até melhor. Mas o soft skill é de cada pessoa, né? Então, não adianta você ter a melhor formação jurídica na melhor universidade e não trabalhar detalhes como resiliência, como paciência, né, e controlar a ansiedade, senão não vai dar um passo... enfim, vai ter mais dificuldades para dar os passos na carreira, assim, né? Danilo, para finalizar, abordando um pouco o aspecto que você falou agora, né? Você fez mestrado, já deu aula já foi em outras instituições, agora vai começar como professor uma das mais tradicionais faculdades de Direito, Universidade de São Paulo. Como é que é o Danilo professor? Também um jovem professor, mas o Danilo professor, ele procura levar a experiência para o aluno de graduação, não só das experiências acadêmicas que eu tive, mas também mostrar esse lado profissional. Acho que quando eu fui professor, os professores que mais marcaram a minha formação foram aqueles que, não só advogados, mas aqueles que conseguiam linkar o conhecimento que eles necessariamente tinham, porque ninguém chega numa posição dessa sem ter o conhecimento acadêmico necessário, mas linkando isso com a atividade profissional no sentido de, olha, eu uso esse meu conhecimento para resolver um problema, resolver problemas no dia a dia, né? Seja atuando como juiz, como promotor, como advogado. Então, o Danilo, o professor, Rafael, vai nessa linha, né? De mostrar como aquele conhecimento teórico pode ajudar a resolver problemas práticos, né? Então, como é a aula de graduação, é a aula mais básica, a verdade é essa, né? Mostrar como aquilo que parece ser tão teórico ou tão filosófico, assim, tá, mas para que isso serve? Serve para resolver um problema que parece tão complexo que se resolve com a teoria base, né, do que se está estudando. Então, eu tento fazer esse link, assim, levando aquilo que mais me marcou na formação, que foram os professores que tinham esse viés de resolver problemas, né? De usar o conhecimento teórico para resolver problemas. Obrigado, Danilo.